Então, o que eu comecei a ver sobre Raabe, né? Eu escolhi esse tema. Raabe, a meretriz que salvou os espias e a sua família. E eu coloquei ali, Raabe, adotada pela esperança. Porque, antes da gente entrar no tema, eu vou dar uma breve explanada sobre Raabe. Raabe, ela era uma meretriz que deu ouvidos a 2 homens de Deus que ficaram escondidos dentro da casa dela. E muitas vezes, nós viemos à igreja e nós somos um pouco egoístas. Por quê? Nós viemos, nós buscamos pela nossa vida e nós vamos embora. E a gente até usa uma palavra que é da Bíblia um pouco distorcida, né? Porque a gente fala assim, Deus deu livre-arbítrio, vem quem quer. A salvação é individual. E foi aí que Deus começou a me incomodar sobre a vida dessa mulher. Em nenhum momento ela achou que a salvação dela era individual. Ela foi pedir pela família dela. E aonde que Raabe, ela morava? Raabe morava no muro de Jericó. Ela não morava nem dentro, ela morava no muro. E o que a gente precisa fazer dentro da igreja? Nós precisamos olhar além dos muros de Jericó. Ou seja, além dos muros da nossa incredulidade. Além dos muros do nosso egoísmo. Além dos muros do que nós acreditamos ser a verdade absoluta. Nós precisamos olhar além. De acordo com a história, e aqui depois quem quiser olhar, eu olhei no Wikipédia. De acordo com o relato bíblico, Raabe teria se convertido a Deus e ajudado os espiões israelitas antes da invasão da cidade, hospedando-se em sua casa. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe foi preservada, juntamente com a sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e casou-se com Salmão. Eu vou parar aí. Depois eu continuo. E aí eu te falo. Primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês, né? Onde que morava Raabe? Abre sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, o versículo 1. Deixa eu ver se não consegui colocar todos. Diz assim: Josué, filho de Num, enviou então secretamente de Sitim 2 homens como espiões, dizendo: Ide ver o país e Jericó. Eles foram, pois, e chegaram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e foram alojar-se ali. Pode passar. Mais tarde foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite entraram aqui homens dos filhos de Israel para fazer o reconhecimento do país. Pode passar. Em vista disso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traze para fora os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, pois vieram para fazer o reconhecimento de todo o país. Pode passar. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade, passaram 2 homens aqui, mas eu não sabia de onde eram. Ela não entregou os filhos de Deus. E aí é que começa a história de Raabe. Jericó era uma cidade localizada às margens do Rio Jordão. Então Raabe, ela era a escória da humanidade. Ela morava às margens do rio, em cima de um muro. Nem dentro da cidade ela morava. E ainda por cima ela era prostituta. Então você imagina aí, vai fazendo a cena. Morava às margens do rio. Quem mora às margens do rio hoje é complicado, não é? A gente já sabe, né? Morava em cima do muro e era prostituta. Porém, aquela mulher, ela estava desenvolvendo uma estratégia no seu coração, que a gente vai ver mais pra frente. Quem era Raabe? Como Raabe vivia? Eu acabei de falar que Raabe era o quê? Prostituta. Uma prostituta. O nome Raabe, ele tem um significado. Ele significa tempestade, arrogância, amplidão ou espaçoso. Isso talvez combine até com a profissão que ela desempenhava, né? De prostituta. Mas Raabe, ela alcançou graça
aos olhos de Deus. E o Senhor Deus mudou o significado do seu nome. Vocês sabiam disso? Raabe passou de tempestade, arrogante. Sabe qual passou a ser o nome de Raabe? O significado? Heroína da fé. E aí você imagina uma pessoa, uma mulher hoje, que é uma prostituta, que mora em cima de uma palafita, que se prostitui para sustentar a sua família. De repente ela dá ouvidos à voz do Senhor e o nome dela passa a ser heroína da fé. E é aí, irmão, que eu quero chegar. Não importa a situação que a sua família esteja. Passa para o próximo versículo. Vamos lá. Em Mateus 1:5 até o 6 diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aí no mesmo capítulo 1, no versículo 16, diz assim, continua a genealogia toda, só para a gente encurtar. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deus mudou ou não mudou a história de Raabe? Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela vivia de vigiar a cidade, à procura de clientes. Ela ficava lá em cima do muro, ó. Passasse um homem Raabe, já ia lá, ó, e levava. Ela era prostituta. E assim ela ia abordando esses homens para o seu negócio de prostituição. Nós sabemos que Raabe também, como diz na palavra, ela também era uma estrangeira. Então, além de tudo, ela ainda era uma estrangeira, ela não era de Israel. Um estrangeiro tem moral fora da sua pátria? Tem ou não tem? Não tem. Raabe não tinha moral nenhuma. Mas Raabe, ela tomou uma decisão. Fala para o seu irmão assim, meu amado, o Senhor Jesus, te chama hoje para tomar uma decisão. Raabe, então, decidiu salvar-se a si mesmo e a sua família. Raabe viu ali, naquele negócio, uma oportunidade de mudança. Não apenas para ela, mas para os seus. Ela usou de misericórdia daqueles homens de Deus, ela teve misericórdia deles, em favor da sua família. Você está aqui hoje por causa do quê? Hoje é culto de quê? Família. Raabe, ela foi planejando tudo o que ela precisava fazer. E ela fez. Raabe se arriscou. Você se arriscaria pela sua família? Raabe se arriscou. Raabe se arriscou pela sua família. Raabe decidiu mudar pela sua família. Raabe decidiu viver pela sua família. E ela se arriscou. Porque se o rei de Jericó descobrisse que Raabe era um agente duplo, ele ia fazer o que com ela? Ele mataria Raabe. Mas naquele momento ela não pensou nisso. No livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, vamos acompanhando: jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vós, vocês também serão bondosos com a minha família. E deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence, e livrem-nos da morte. Eu quero dizer para você que se o Senhor Jesus ele te trouxe aqui hoje é porque ele tem um propósito. E o propósito de Deus ele não é só para você, ele é para você e ele é para a sua família. Eu quero dizer para você que não faz sentido vir à igreja para buscar a Deus só para você. Você
precisa se arriscar. Você precisa pedir unção de ousadia. Você precisa querer os seus ao seu lado. Raabe, na condição de prostituta, ela se arriscou. Ela foi atrás. Porque eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele não quer ninguém perfeito. Ele quer alguém com o coração quebrantado. Ele quer alguém que Ele possa moldar. Ele quer alguém que Ele possa usar. E eu te pergunto, Senhor Deus pode te usar? Ele encontrou espaço no coração de Raabe. E aí eu comecei a entender na parte da tarde. E eu muito me emocionei. Por quê? Porque ela era a escória. Ela era que ninguém queria. Ela era a imundícia daquela cidade. Mas Deus encontrou algo dentro do coração de Raabe. Ela amava a sua família. Ela queria a sua família do lado dela. E o Senhor Deus, Ele está procurando isso, meu amado. Ele não quer nenhum engomadinho, não. Ele quer alguém que Ele possa usar. Se Ele não puder usar um engomadinho, Ele vai usar a prostituta. Porque é assim que Deus faz. Ele usa quem Ele quer. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. E Raabe, em momento algum ela teve egoísmo no seu coração. Ela pediu: eu peço a vocês que salvem a minha família, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais, livrem a vida deles. Irmãos, quantos de nós aqui temos tido essa atitude? Senhor, salva meu irmão, salva minha irmã, salva meu parente, salva meu amigo. Ou será que a gente tem apenas falado? A salvação é individual. Nós não servimos um Deus de individualismo. Nós servimos um Deus que comissionou este povo para o ide. Raabe não era individualista. Ela queria salvar a sua família. E foi isso que fez com que ela alcançasse graça diante dos olhos de Deus. O que você tem feito para alcançar graça diante dos olhos de Deus? Não importa a situação que a sua família esteja. Ah, mas o meu filho é um drogado. Ah, mas a minha filha está com um homem assim assado. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Irmão, eu não quero saber. Raabe era a escória da humanidade. Ninguém queria ela. Mas Deus quer. Deus quer a escória. Deus quer pôr em pé. Deus quer fazer andar. Deus dá vida ao sossego, irmão. E então, o que eu digo a você nessa noite, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa mudar a sua vida para que a sua família mude de vida também. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa mudar a sua postura. O que você está fazendo? O que você anda fazendo? O que você anda fazendo para sua família olhar para você e falar que quer ser igual a você? O que adianta, irmão, um homem ganhar 500 mil pessoas na rua e perder a sua casa? Não adianta nada. O que você está fazendo? Essa é a minha pergunta para você hoje. Você mudou de postura? Será que você vem para a igreja, você adora, você fala, você canta? Oh Senhor, eis-me aqui, papai, envia-me a mim, Senhor. E chega em casa, você quebra tudo, você é um mau filho, você responde, você é brigão, você é o mais. E aí você não mudou de vida. E as pessoas vão olhar para você e elas não querem ser igual a você. Eu não quero ser um crente. Isso é ser um crente? Quantos estão aqui nessa noite que querem salvar a sua família? Diga amém. Amém. Irmão, aceite o desafio. Mude a sua postura. Haja como um cristão.
Obedeça de verdade o seu ID. Ame a sua família. Honre a sua família. Se você não for o exemplo dentro da sua casa, os outros não vão mudar. Não vão. Não tem jeito. Quem quer comprar um vaso quebrado? Ninguém. Não compra. E é como eu disse aqui na sexta-feira. Deus, Ele usa vaso pequeno, mas Ele não usa vaso sujo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A terceira coisa, Raabe, ela sustentava a sua família com o seu erro. Tô certo ou tô errada? Tô certo. Ela sustentava a sua família com o seu erro. Mas, no entanto, ela queria mudar. Ela queria mudar. Ela decidiu mudar. Ela escolheu mudar. Às vezes, aí você fala, nossa pastora, mas eu já estou naquela situação, estou errado, e agora o que eu faço? Estava tudo perdido para Raabe? Não, ela escolheu mudar. Ela quis mudar. Cabe a você nessa noite, a escolha é sua. Você quer mudar? Você decidiu mudar? É o que você quer. Não importa se até agora, mas eu estou fazendo errado até agora. Mas agora você quer mudar. Raabe, ela estava fazendo errado até aquele momento. Mas quando aqueles dois homens entraram na sua casa e abriram os olhos dela, e ela protegeu os homens de Deus, e ela abraçou aquela causa, e ela entendeu que só havia Deus em Israel, ela escolheu mudar. Você já reconheceu que existe Deus. Agora só falta você mudar. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo nessa noite? Diga amém. Amém. Quarto lugar. Imagina a situação de Raabe. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, meu Deus, mas complicado essa mulher, né? Porque assim, caramba, ela ia fazer o que da vida dela agora? Todo mundo já sabia que ela era prostituta. Não é verdade? Todo mundo sabia que ela era prostituta. Todo mundo sabia o que ela fazia. Todo mundo sabia que ela estava toda errada. Era fácil para Raabe mudar? Vamos ser honestos. Era fácil para ela mudar? Não. Não era fácil mudar. Irmãos, tem lugar aqui na frente, tá? Tem vários lugares aqui na frente. Bom. Melhor, né? Tá com a criancinha no colo, tem lugar aqui. Fica à vontade. Ela quis mudar. Irmão, o que eu estou te convidando hoje é para uma mudança de vida, tá? Mudar não é fácil. É fácil? Não é fácil. Não é fácil mudar, não é fácil deixar as práticas ruins, não é fácil deixar o dinheiro, não é fácil deixar o vício, nada disso é fácil. Eu já dei um testemunho aqui. Há 2 meses atrás eu era gerente regional do Banco Itaú, ganhava R$8.000 por mês. Tá aqui, ó, meu noivo não me deixa mentir, minha família não me deixa mentir. E eu decidi mudar. E a minha mudança foi radical, porque eu decidi largar tudo e fazer a obra de Deus, obedecer meu ID. E tem um monte de gente falando que eu tô maluca. Mas eu gosto de ser maluca e doida mesmo pelo Senhor Jesus. Eu não me importo com o que estão dizendo. Tô nem aí. Mas não é fácil. Eu sofri. Eu sofri. É difícil. Primeiro dia você acorda. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O que tem que fazer? De repente o seu telefone que recebia 200, 300 e-mails por dia, que eu tomava conta de uma rede de 30 agências. Seu telefone não toca, não tem e-mail, ninguém te chama, ninguém te quer, você não ouve ninguém. E aí você começa a entrar em abstinência. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Eu não tenho o que fazer. Você acha que para Raabe foi fácil? Ou para uma pessoa que é viciada é fácil? O primeiro dia sem a droga, ela vai passar mal, ela vai estribuchar, ela vai querer a droga. Mas eu quero dizer para você que quando passou uma semana e que todo mundo começou
começou a falar que eu estava maluca. Eu falei, eu tomei a decisão certa. Porque as coisas, para o entendimento do homem, elas são diferentes do entendimento de Deus. Só que lá atrás, quando o Senhor Jesus me livrou da morte, foi para que hoje eu obedecesse o meu id. E funciona assim. O Senhor Jesus, Ele não te chamou aqui para ficar sentado. Ele te chamou porque você tem um id. Ele chamou Raabe por uma causa maior. Ela entrou na história. Ela virou uma heroína. O nome dela está lá do lado de Abraão. Ela entrou na família de Jesus, irmão. Você sabe lá o que é isso com uma prostituta, rapaz? Pelo amor de Deus, é difícil, irmão. Mas ela está lá. Vamos continuar. Raabe, ela reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Você reconhece a grandeza do seu Deus? Você reconhece a grandeza do seu Deus? Quantos reconhecem a grandeza do seu Deus? Dê glória a Deus! Eu reconheço a grandeza do meu Deus. Eu reconheço. Raabe, cuja casa aninhava-se confortavelmente sobre os muros largos, além de entreter os homens da cidade, recebia hóspedes de várias caravanas, cujas rodas passavam por ali. E Raabe ouviu histórias maravilhosas sobre os feitos do Deus de Israel. Como ele secou o Mar Vermelho, a fim de que pudessem escapar dos feitores de escravos egípcios. Como lhes dera vitória na batalha contra Seom e Og, 2 reis dos amorreus. Durante 40 anos, o Deus dos israelitas os havia treinado e fortalecido no deserto. E tais rumores se espalharam dentro de Jericó. E Raabe começou a acreditar naquele Deus. Ela começou a falar, esse Deus seca o mar. Esse Deus faz a roupa crescer no deserto 40 anos. Esse Deus é o Deus do impossível. Então é esse Deus que eu quero. Qual é o Deus que você quer? Qual é o Deus que você quer? Então, no momento que ela soube o que Deus fez para os israelitas, decidiu participar da sorte deles, arriscando a sua vida. Eu fiz com pressa. Aqui, ó. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os que agiram desobedientemente, porque ela recebeu os espiões de modo pacífico. Então fala comigo, Raabe não pereceu. Logo, eu também não vou perecer. Mas eu, como Raabe, quero salvar a minha família. Por este ato, vemos que o seu nome consta na galeria da fé, junto aos patriarcas e homens importantes da Bíblia. Você já pensou nisso? Se você pega lá o Hebreus, você lê todo aquele monte de pela fé que tem lá em Hebreus, aí você vai ver lá, logo abaixo de Abraão tem lá, pela fé Raabe escondeu os espias. Ela virou uma heroína, uma guerreira de Deus. O que falta para você se tornar uma heroína, um guerreiro de Deus? O Senhor Deus, Ele quer te transformar em um guerreiro. Vamos lá, vamos continuar. Os homens responderam a esta notável declaração de fé de Raabe, que foi quando ela disse, né? Salva minha família, salva os meus. O que eles disseram? A nossa vida responderá pela vossa. Foi assim que o Senhor Jesus te comprou. A vida dele pela sua vida foi selado naquela morte de cruz. Os 2 espiões deram rapidamente a Raabe um cordão escarlate, instruindo-a a atá-lo na janela do lado da casa construída no muro da cidade. Os israelitas, ao invadir o lugar, veriam o sinal e poupariam
a todos os que estivessem dentro da casa. Fala aí para você, eu tenho a marca da promessa que o Senhor pouparia a minha vida se eu obedecer. A seguir, Raabe avisou os homens para se esconderem durante 3 dias nos montes, até que seus perseguidores abandonassem a caçada. Com isso, eles saíram pela janela e desceram os muros de Jericó. Irmão, veja bem, eu fiquei imaginando a cena. Os muros de Jericó eram altíssimos. 2 homens escalando os muros até embaixo. Eles pensaram em alguma impossibilidade? Pensaram ou não? Vocês estão muito quietinhos, irmão. Toda vez que eu venho pregar, vocês ficam quietinhos. Eles pensaram ou não na impossibilidade? Não. Pensaram não, irmão. Pensaram não. Irmão, quem pensa não faz isso não. Vai descer em muro e sei lá o quê. Eles não pensaram. Terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós falamos do primeiro, do segundo. Para quem quiser depois, eu disponibilizo pela internet, tá? Que eu estou correndo um pouquinho por causa do horário. A salvação de Raabe e da sua família. Embora Raabe, sendo uma prostituta, que era considerada a profissão mais baixa para uma mulher, ela foi alcançada pela graça divina mediante a sua fé. Você é alcançado mediante a sua fé. Ainda que fosse moralmente depravada, uma prostituta, ela não é depravada? É. Não tenho nada contra a profissão, Deus chama todos, quer acolher todo mundo, mas ela era uma pessoa moralmente depravada. Nos mostra que não existe ninguém que esteja longe o bastante do milagre da fé. Ninguém. Fala para o seu irmão, irmão, não existe ninguém, longe do milagre da fé. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, e Deus tem um propósito na sua vida. O papel de Raabe foi acreditar nos homens de Deus. Você tem acreditado nos teus profetas? Você tem acreditado no homem de Deus? O papel dela era esse, acreditar e esperar. Ela precisou esperar. Aceitar. E eu quero dizer para você, meu amado, que você e a sua família fazem parte desses planos de Deus. E ali estava chegando um momento onde essa história chegaria a um desfecho. Ela acreditou. Os homens deram a palavra. A sua vida pela nossa. E ela esperou. E o que aconteceu com ela? Lá no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 21. No versículo 21 a seguir, diz assim: consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que haviam naquele lugar. Mas no 22 diz o seguinte: Josué disse aos homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram, trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e todos os seus parentes.
Tiraram de lá todos da sua família e deixaram todos num local seguro, fora do acampamento de Israel. Irmão, fala com fé. A bênção de Deus é para mim, para minha família, para os meus parentes. O Senhor quer restaurar toda a minha casa. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. O Senhor Jesus, quando Ele faz alguma coisa, irmão, Ele faz por inteiro. Quando Ele faz a obra completa. Ele não faz pela metade. Raabe seria feliz sozinha, sabendo que seus pais morreram, seus irmãos morreram, seus parentes morreram? Não. Mas de quem foi o passo? Quem intercedeu? Quem pediu pela vida deles? Foi Raabe. Foi o pai, foi o irmão, foi a irmã, foi os tios, as tias que foram lá para os homens de Deus e falaram assim: ó, salva a gente. Não. O que eu quero deixar para você nessa noite? Meu filho não tem força de vir na igreja. Minha mãe não tem força de vir na igreja. Meu marido não tem força de vir na igreja. Diga a ele que ele é o melhor marido do mundo. Que você ama ele. Nem que ele não seja. Diga para sua mãe: você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Você é o melhor irmão do mundo, eu te amo. Se ele não tem força para buscar, irmão, seja você a força dentro dele. Seja você a força para ele estar aqui. Raabe foi a força daquela casa. Ela não se conformou em ser uma prostituta. Ela não se conformou em ser a escória. Ela não se conformou em ser uma qualquer. E ela decidiu mudar. E o Senhor Jesus, Ele quer isso de você nessa noite. Não escolha ser a escória. Não escolha ser um crente lustramóvel. Escolha mudar. Escolha trazer almas. Escolha ganhar gente. Escolha trazer a sua família. É isso que você precisa escolher. É, irmão, crente lustramóvel mesmo. Porque passa o lustramóvel na cadeira e ele senta em cera. Não é para isso que o Senhor Jesus te chamou. Ele te chamou para que através da tua vida, assim como a família daquela mulher, você e toda a tua descendência sejam salvos. É para isso que Ele te quer. E não importa. Não importa. Ah, meu filho é ladrão. Meu filho é viciado. Não importa. Não importa. Jesus é o que dá força ao cansado, que levanta o caído, que restaura a prostituta. Então não importa a situação que a sua casa se encontra. Deus, Ele não espera que você seja perfeito para te usar. Ele não espera que você seja o melhor para te usar. O Senhor Deus, Ele quer as piores pessoas para que essas pessoas façam coisas extraordinárias. Amém. Porque é Ele quem capacita. Como Ele fez de Raabe, de uma simples prostituta a uma heroína da fé. Uma mulher valorosa. E aí eu te pergunto, por que Deus usou alguém como Raabe? Né? Por que Ele usou alguém como Raabe? E eu comecei a ver vários outros casos. Ele usou Esther, que era uma escrava, para ser a rainha de um povo, salvar um povo. Ele usou Moisés, que era gago, sabia falar, pediu as palavras para Deus. Ele usou uma estéril para ser mãe de multidões. Uma estéril. Ele usou Davi, que era o menor, o desprezado na casa do seu pai. Ele usou o covarde, que era Gideão. Por que Ele não vai te usar? Pensa nisso. O Senhor Deus, Ele é o Deus que usa os improváveis. Até hoje, as pessoas podem ter olhado para você e falado: ó, esse daí não vai dar em nada.
nada. Isso aí não dá para ser pastor. Esse daí não dá para ser isso. Eu quero falar para você, qualquer um que está aqui nessa noite pode ser um pastor. Qualquer um. Depende de você. Deus usa os improváveis. Aquele que todo mundo olha e fala assim, isso aí não dá para nada não. Ô papai, tadinho dele, ajuda Jesus. Eu quero dizer para você que esse tadinho dele ajuda Jesus quando ele abrir a boca. A hora que você abrir a boca, o chão da tua casa vai tremer. E quem estiver lá dentro escutando você falar, vai se render aos pés de Cristo. É isso que Deus quer fazer com você. Teve pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes. Raabe obteve tão grande vitória mediante a fé, que o milagre por ela alcançado foi milagre de fé. Devido à sua fé, ela hospedou os espias, correu todos os riscos, deu a sua parcela de contribuição para a terra de Canaã. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Tiago 2, no capítulo 2, versículo 21 ao 25. Quem achou pode ler. Tiago 2, do 21 ao 25. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Nem fez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários, ele despediu por outro caminho. Amém? Está vendo? Olha aí, Raabe, coladinha com Abraão. Por quê? Porque ela produziu obras. E a fé sem obras é o quê? Morta. Raabe produziu obras. Raabe mudou de vida. Raabe quebrou a maldição de prostituição na sua vida. Se tornou esposa de Salmão, mãe de Boaz, ancestral de Davi, que evidentemente pertencia à árvore genealógica do Senhor Jesus, como eu já mostrei aqui. Raabe permaneceu na fé. Ou seja, não adianta ter fé, produzir obra e não permanecer na fé. Você tem que ter fé, você tem que produzir as obras, mas você precisa permanecer na fé. Amém? Confiando na promessa de livramento, Raabe aguardou o livramento e ela atou o cordão de escarlate à sua janela. Eu quero dizer que o diabo ele gosta de roubar as coisas. E aí o pessoal fala, vermelho, né? É a cor disso, vermelho é a cor daquilo. Eu quero dizer para você que Raabe ela foi salva por um cordão vermelho. Você foi salvo pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é vermelho. O vermelho te comprou. O sangue de Jesus te comprou, te trouxe até aqui. E aquela mulher, para ela, o vermelho significava salvação. Por aquela marca, ela seria salva. E o seu pecado, a partir dali, foi abandonado, esquecido e deixado para trás. E ela passou a viver uma nova vida. A última lição, para nós encerrarmos. A lição mais sublime que eu vejo nesse episódio, nesse objeto de estudo que eu desenvolvi, que era a família. Quando a batalha de Jericó terminou, Raabe e toda a sua família havia sido poupada. Mais do que isso, as atitudes corajosas de Raabe foi que fizeram com que os membros da família dela fossem salvos.
As tuas atitudes estão te levando aonde? As tuas atitudes estão levando os teus familiares aonde? As tuas atitudes estão fazendo o que com os teus? Faça como Raabe. E eu quero que hoje, simbolicamente, você guarde essa fita vermelha como símbolo da salvação da tua casa. Você não tem uma fita vermelha para levar. Eu não vou te entregar uma fita. Mas você vai guardar, simbolicamente, essa fita vermelha como símbolo da salvação na sua casa, na sua família, nos seus filhos. E quando você sair daqui hoje, meu amado, a sua mudança de vida, ela precisa ser nítida, para que você consiga salvar os seus. Você precisa mudar. Alguns dias atrás, me falaram assim, você está diferente. Eu falei, eu mudei. Como assim você mudou? Eu mudei. Ah, mas você nasceu em berço evangélico. Não nasci em berço evangélico. Mas a minha casa se tornou uma casa de evangélicos. Não, mas agora você está diferente. Agora eu estou diferente. Por quê? Porque eu mudei. O que mudou? Eu resolvi obedecer. Obedecer o quê? O meu id. A sua vida só vai mudar quando você resolver obedecer. Você tem que obedecer. Jesus, ele não abençoa o desobediente, mas ele abençoa o quebrantado de coração. Em Atos 16:31, para nós encerrarmos. Quem achar pode ler. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Depois que eu terminei de... Encerrando já, né, que nós já ensinamos. Depois que eu terminei de fazer esse estudo, eu estava chorando. E eu estava chorando porque eu comecei a pensar quão grande é o Senhor. Como Ele tem poder para mudar a história de qualquer vida. E eu comecei a olhar, irmão, para dentro da igreja, da nossa igreja. E eu comecei a pensar em quantas vidas aqui dentro já foram transformadas. E eu comecei a pensar que ainda falta alguma coisa. Sabe o que falta? Você vai falar do seu irmão. Irmão, sabe o que falta? Abrir a boca. E falar o que o Senhor fez por você. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, eu comentei assim com a minha mãe. Minha mãe perguntou, a irmã Mera estava na igreja? Falei, estava. Minha mãe, ela estava bem? Falei, estava. Ela estava lá dando glória a Deus, chorando e dizendo que Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para você, meu amado, quando você tem realmente um encontro com Deus, mas é um encontro verdadeiro com o amor de Deus, um encontro de verdade, você muda. E você tem vontade de falar mesmo. Olha, Jesus fez isso, fez aquilo outro. E você começa a ficar desesperado. Porque você começa a ver as pessoas se perdendo e você entra em estado de choque. Não, eu preciso buscar, eu preciso trazer, eu não posso deixar essa alma se perder. E eu quero dizer para você, meu amado, que é esta a sacudida que o Senhor Deus quer te dar. E depois que eu chorei, que eu esperneei, aí eu entendi o porquê da palavra de Raabe. Porque ela foi corajosa, ela foi forte. E ela foi mais do que a maioria dos pregadores olha por aí. Ela foi mais do que uma prostituta, ela que escondeu alguém. Ela foi uma guerreira, uma heroína, ela salvou a vida dela. Ela deu vida lá na frente a Jesus. Essa mulher, irmão, ela mudou toda a história com o que ela fez.
E você, quer mudar a história? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus, eu vou orar por você.